3 de janeiro de 2020. O mundo acorda com um ataque ordenado pelo presidente Donald Trump ao general iraniano da Força Quds, unidade de elite da guarda iraniana, Qasem Soleimani. Houve violação às leis americanas e ao direito internacional? Teremos uma guerra mundial? Como o Brasil deve se comportar frente a esse cenário internacional? Quais os impactos para a imigração brasileira aos Estados Unidos? Eu sou o professor Ayrton e é isso que nós vamos abordar nesse vídeo. Olá, senhoras e senhores! Tudo bem com você? Maravilha! Senhores, eu quero abordar com os senhores as questões relacionadas ao ataque ordenado pelo presidente Donald Trump ao general iraniano Qasem Soleimani. Esse ataque aconteceu no dia 3 de janeiro de 2020. O general iraniano da Força Quds, força de elite da guarda iraniana, é acusado de organizar atos terroristas internacionalmente. Inclusive, supostamente, estava em Bagdá, no Iraque, organizando uma força terrorista contra a dominação americana no Iraque. Há também diversas acusações de outros atos terroristas, inclusive o recente ataque à embaixada americana. Por conta disso, o governo americano teceu uma lista de atitudes que deveriam ser tomadas contra o Irã, inclusive o ataque e a morte, se possível, do general Qasem Soleimani que ocorreu. E é basicamente isso que nós vamos trabalhar neste vídeo. A primeira delas, houve violação à lei americana e ao direito internacional? Sim, a ambas as leis. Primeira delas, violação à lei americana. Bom, muitas pessoas têm falado que para que o presidente americano solicite ou tome um ato de guerra, ele precisa da autorização do Congresso Nacional. Isso é verdade. Está aqui na Constituição Americana, essa é a minha versão da Constituição Americana. Para um ato de guerra é necessária a autorização do Congresso Nacional. Mas não foi isso que aconteceu. Não houve uma declaração de guerra. Isso já foi decidido diversas vezes pela Suprema Corte americana. Inclusive, recente, o Barack Obama, aquele ataque que supostamente matou Osama Bin Laden, não é uma declaração de guerra. Pós 11 de setembro, diversas atitudes do presidente George W. Bush foram feitas e questionadas sobre essa questão e não foi considerado um ato de declaração de guerra. O que acontece foi um ato contra o terrorismo e isso já foi decidido que não precisa de autorização do Congresso. No entanto, pela primeira vez na história dos Estados Unidos, desde que veio a Constituição americana, o presidente Donald Trump não comunicou o presidente da Câmara e o presidente do Senado. A legislação americana obriga 48 horas antes desse tipo de ataque que o presidente americano comunique. Ele não precisa dizer o que vai acontecer, aonde vai acontecer, mas ele é obrigado a comunicar o presidente da Câmara e o presidente do Senado. E ele não fez. Isso tem causado uma convulsão dentro dos Estados Unidos, inclusive dentro dos republicanos. Uma atitude muito complicada. Mas também houve violação ao direito internacional. O direito internacional, desde 1945, quando nós instituímos a Carta da ONU de 45, ele proibiu a guerra, atos de guerra, tá? Então, se você pegar o artigo 2º, parágrafo 4º da Carta da ONU de 45,
ela diz claramente sobre a proibição de guerra. Então, os membros deverão abster-se de suas relações internacionais de recorrer à ameaça ou uso da força, quer seja contra a integridade territorial ou a independência política de um Estado, quer seja de qualquer outro modo incompatível com os objetivos das Nações Unidas. Isso é tido como uma violação à guerra. Acontece que essa discussão já foi travada internacionalmente. E se dentro do direito internacional os Estados Unidos vier a ser processado por essa violação, uma vez que tomou esse ato sem autorização do Conselho de Segurança da ONU, sem autorização das Nações Unidas, sem comunicar os seus parceiros, né, da OTAN, ou sem comunicar nem mesmo o seu grande parceiro militar, que é o Reino Unido. Então, os Estados Unidos ele vai alegar, como já alegou anteriormente, e isso já tem diversos precedentes internacionais, a legítima defesa preventiva. Quanto a isso, eu recomendo um livro que é espetacular, eu vou colocar ele aqui para vocês, é Direito Internacional da Guerra. Tá? Ali tem os requisitos internacionais e as justificativas para se praticar guerra à revelia da Carta da ONU de 45. Então, teoricamente, houve uma violação à Carta da ONU de 45? Sim, mas existem precedentes, e esse precedente foi utilizado várias vezes, inclusive para o ataque ao Iraque, né? Na guerra do Iraque, que é a legítima defesa preventiva. Quando um Estado soberano, munido de... E veja como isso é muito diferente do direito interno, porque o direito interno exige que a legítima defesa seja ato posterior a uma injusta agressão atual ou iminente. Joia? Então veja que a legítima defesa preventiva, quando o Estado soberano, premido de diversas informações de que aquele que está sendo atacado poderá agir e causar grandes males àquele Estado soberano, por exemplo, o terrorismo, ele pode atuar antecipadamente antes, ou seja, né, antes de ocorrer de fato uma lesão. Então, esse vai ser o argumento dos Estados Unidos, ou legítima defesa, uma vez que eles alegam que tem diversas provas de que o Qasem Soleimani era um terrorista, ou mesmo uma legítima defesa preventiva. Joia? Então, esse é o primeiro ponto muito importante aí pra gente.